TJ Entrevista de volta, nós estamos batendo um papo bem agradável com a doutora Solange Palma Torelli, ela que é advogada, moradora de Alphaville e que está batendo um papo aqui com a gente sobre um trabalho que ela desenvolve, que é muito interessante e muito importante no terceiro setor, que é com a ONG ABCD Nossa Casa. Agora sim, vamos falar desse outro capítulo na sua vida, doutora. Conta um pouquinho pra gente, então. A senhora já contou como que ele nasceu, né? Que foi da sua ousadia mesmo em realizar, talvez um sonho. Era um sonho? A gente nem deve pensar muito um sonho, criar uma casa de acolhimento ou pensar em criar uma escola em educação, porque desde criança que eu ouço, um dia isso vai melhorar. Eu estou com 63 anos e ainda não melhorou. Eu falo, cadê o futuro? Então, eu sempre pensei que um dia isso fosse melhorar. Então, não era um sonho, mas eu acredito que era uma missão de passar para outra vida, passar para outro planeta, por qualquer outra coisa que seja, dizendo, pelo menos eu fiz a minha parte. Então, é uma missão. Não é um sonho, porque ninguém sonha em ver crianças abrigadas, acolhidas. E por que uma missão com crianças e não, de repente, com pessoas que tenham alguma doença ou idosos, ou enfim, porque, né, a gente tem várias questões a serem resolvidas. Por que as crianças? Porque eu ainda acredito que as crianças são o futuro. E eu acredito que se uma criança bem educada, com educação, com uma parte emocional boa, ela vai ser melhor no futuro. Então, nós não teremos idosos também, né, nas casas, nesses abrigos também, ou nesses asilos, hoje se fala abrigo também para eles, nesses asilos. Nós não teremos tanta gente doente porque nós estamos cuidando da educação, e cuidando da educação, você está cuidando também da alimentação, você está cuidando da saúde, do esporte, do lazer. Então você vai ter uma pessoa melhor. Agora, a gente nem pode entrar muito no mérito da gente falar também sobre a velhice, né? Que para mim é uma coisa que me chama muita atenção. É o começo e é o fim. Então eu gosto muito de unir esses dois. Tanto que ainda faço um trabalho voluntário com a parte desses abrigos de idosos, de poder levar alguma coisa para eles. Mas se você tiver uma criança que cresceu, que foi bem educada, você não vai ter asilos. Você vai ter gente cuidando do seu velho. Você vê que no Japão não existe isso. Você vê que na Inglaterra não existe isso. Toda pessoa cuida do seu idoso. Então, vamos lá. Qual a missão exata da ABCD Nossa Casa? É fazer com que a gente não dê só moradia. Porque os abrigos em si, e o que as pessoas imaginam é que nesses abrigos as crianças vão lá e vão ter moradia até um dia elas serem adotadas ou retornarem para as famílias. Não é verdade. Isso é uma parte. É uma parte. A minha missão é que essas crianças que vão para lá, que já foram muito prejudicadas, elas possam ser um dia incluídas socialmente. Essa é a minha missão. Quais os trabalhos que vocês realizam lá para proporcionar essa inclusão para essas crianças? Bom, em primeiro lugar, a educação. Eu falei em primeiro lugar a educação, mas a educação no sentido amplo da palavra, né? É reestruturação familiar. Se a criança tem uma família que pode ser reestruturada, então vamos educar essa família, vamos gerar oportunidade para essa família, para que quando essa criança retorne ao lar, ela já tenha condições, essa família tenha condições de cuidar dessa criança. Por então, outro lado, não só a criança tem acompanhamento, mas como as famílias também. As famílias que forem ter reestruturação familiar. Claro. As que forem destituídas, então nós cuidaremos para que elas se preparem para a futura adoção. Como advogada, hoje eu faço parte da comissão, sou membro efetivo da Comissão de Direito da Adoção e de Direito da Família. Faço parte da OAB de São Paulo e trabalho exatamente nesse problema. Como são feitas as adoções? As adoções, elas não podem ser feitas, eu gostei daquela criancinha lá, achei bonitinha, ela está lá, na vitrine. Isso não existe. Existe um cadastro nacional onde a pessoa quer adotar, então ela vai e se dirige. Então a minha função é organizar isso perante as pessoas que aparecem na associação. Muitas, erroneamente, chegam para mim e falam, Solange, você tem uma criança para adotar? Que é isso? Não é por aí, né? Não é por aí. O caminho não é esse. O caminho não é esse.
Existe um árduo caminho pela frente, eu chamo que é uma gestação. Toda pessoa que vai adotar uma criança, que pensa em adotar, ela pensa que ela vai ter 9 meses de gestação, igualzinho, mesma coisa. Mas assim, muito se fala, né, a gente vê aí vários casos e também notícias, é noticiado isso muito também, a respeito de toda a burocracia para se adotar uma criança. O que a senhora pensa disso? A senhora realmente acha que é só a burocracia, que tem muita burocracia ou não? A senhora acha que é uma burocracia necessária? Não acho que seja necessário. Se alguém me ver falando agora e virar, é bom que vejam. Eu acho que o judiciário ainda é muito lento, é moroso. Por quê? Existem milhares de crianças para serem adotadas, mas também existem milhares de casais inscritos. O grande problema é que no judiciário não existem equipes técnicas que trabalhem um número suficiente para observar esses processos. Então, aí, com essa nova lei da adoção, que saiu em 2010, eles quiseram, por meio dessa nova lei, com que as crianças ficassem nos abrigos, nas casas de acolhimento, somente durante 2 anos. Tudo bem, eu acho perfeito isso. Só que não é verdade, porque para as crianças ficarem somente no abrigo 2 anos, elas terão que ser destituídas ou retornarem para a família ou seguirem para a adoção. O processo de adoção é lento, o processo de destituição é lento e o processo de reestruturação familiar é lento. Por isso cai por água abaixo. Realmente é bastante demorado. Mas a gente tem lutado bastante, tenho feito parte de vários estudos. Inclusive, na nossa associação, pela facilidade de eu ser advogada, eu trabalho muito junto com o juiz, com o Ministério Público e falo, olha, aqui está, por que isso não saiu? Vamos adiantar aqui, vamos adiantar lá. Uma certa cobrança. Cobrança direta. E o que não acontece nos demais, porque não existem pessoas capacitadas, né, para poder... Existem pessoas que parece que têm medo de falar com o juiz, têm medo de falar com o promotor público. E não, é tudo gente igual a gente. E hoje eu luto muito mais, e com a facilidade de ser membro efetivo da OAB de São Paulo, tanto em direito de família como da adoção, eu luto muito mais perante os fóruns. Então as coisas são mais rápidas lá no nosso. Então, hoje estou levando isso a outras casas de abrigo, né? Com reuniões mensais, explicando, vocês podem fazer isso, existem vários órgãos que vocês podem acionar, façam isso, vão, para que as crianças saiam mais rápido mesmo, né? Porque não é nada bom uma criança ficar num abrigo vários anos, não é fácil. Qual a faixa etária de crianças que frequentam, no caso hoje, a ABCD Nossa Casa, e qual a quantidade? Por lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode ter mais que 22 crianças. Então, aquela coisa de orfanatos que existiam, que tinham 160, 200, 300, isso não existe. Já acabou há mais de 10 anos, né? Então, hoje, por lei, nós podemos ter 22 crianças, que é muito. Para mim, eu acho que 10 crianças teriam uma qualidade melhor, e eu estou lutando para isso. Para que mude alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente nesse setor, que a gente tem que ver a qualidade, mas parece que aqui a gente pensa só em quantidade. Todo mundo pensa muito em quantidade, né? E eu gosto de pensar mais em qualidade. Eu tenho desde bebês e podem ficar até 17 anos e 11 meses. Eles falam 11 meses, para não dizer 18 anos. Aí você poderia me perguntar, então, e depois? E depois? E depois? O que é que você vai fazer? Vai para a rua também? Volta para a rua, tem que voltar para a rua. Então, esse trabalho dessas casas de acolhimento é fazer com que essas crianças que cresçam lá, e geralmente crescem geralmente da raça negra, porque ninguém quer adotar negros, infelizmente. Isso ainda existe? Existe, o preconceito existe e bastante. Nas filas a gente vê a escolha de bebês clarinhos, de olhos claros e etc. E bebês. As crianças grandes ninguém quer. As adoções internacionais são melhores. Nós temos muitas adoções feitas pela Itália, Portugal, e que eles aceitam, pegam crianças grandes já. Crianças grandes, negras, já tivemos algumas que foram para Bolzano, para Milão. Tivemos, inclusive, visitando, meu marido e eu, fomos visitar 2 crianças
que hoje são mocinhas e uma tornou-se modelo, hoje ela é uma modelo, ela é Eli Soares, ela está aí na internet aí direto, Eli Soares. E ela saiu de lá e hoje mora em Bozano. Então a missão é essa, é fazer com que essa criança, se crescer no abrigo, que ela seja encaminhada aos 18 anos, não para repúblicas, mas para um lugar próprio delas, que por meio do estudo dela elas possam retornar a ter uma vida delas. Então, aos 14 anos, elas já começam a fazer os menores aprendizes. Então, elas já estão ganhando algum dinheirinho, esse dinheiro é já revertido a elas na poupança delas, né? Uma forma delas, e isso vai crescendo. São 4 ou 5 anos que elas vão ter guardado lá, e quando saírem, estão com esse dinheiro guardado, e mais a instrução, e mais a formação técnica que nós demos a elas para que elas possam se virar sozinhas. Qual a história assim, que mais lhe marcou? Existe uma? Deve ter várias, né? Mas tem alguma que lhe marcou muito? Esse ano, dia 8 de abril, faz 14 anos. Os primeiros anos eu tive que trabalhar muito a minha cabeça, porque todos eram apaixonantes. E cada um que saía, eu chorava muito. Hoje eu me controlo mais e sei que está indo para melhor e consigo acompanhar como é que eles estão indo. Isso é uma outra coisa que, por exemplo, adotou ou voltou para a família, acabou. Para mim não acabou. Para mim não acabou. As crianças que saem de lá, eu fico querendo saber como é que vocês estão. E a escola? Volto para os projetos educacionais. Então foi aí que nós fizemos um outro remanejamento. Além da casa, nós passamos a ter projetos educacionais. Foi um segundo ramo que nós temos. E nesses projetos educacionais, a gente coloca informática, inglês, dança, teatro, música, formamos uma orquestra, temos uma orquestra, espanhol e lazer, né? Lazer e cultura. E visitas a museus, visita a teatro, cinema, o tempo todo, leitura, um programa, temos um projeto que é muito interessante chamado Fazendo a História. Então, essa criança vai fazer a história dela, né? E para isso tem uma oficina de criação de história. Ela mesma vai resgatar tudo aquilo dentro dela e no fim vai formando histórias lindas. E nisso a gente mostra por meio de teatro. E eu tenho o maior orgulho de dizer que esse projeto, Criando a Sua História ou Fazendo a Sua História, uma oficina, é o meu filho voluntário, que é jornalista, e ele que faz isso. E é autor de várias peças aí infantis, criadas junto com as crianças. Bom, agora a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, não temos tanto tempo assim, mas eu queria saber a sua opinião a respeito do terceiro setor aqui no Brasil e no mundo. O terceiro setor veio com tudo aqui no Brasil, né? Porque a pobreza foi erradicada mesmo, né? Ela está muito forte aqui e já não é de hoje. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo sabem que há muito tempo ouve falar um dia isso vai melhorar, e um dia isso vai melhorar, um dia isso vai melhorar. Não melhorou. Hoje nós temos um direito no terceiro setor. E o que é mais estranho, que dessa fatalidade, que eu acho fatalidade, você ter um terceiro setor, para mim é fatal, de você ver crianças abandonadas, tráfico de crianças, a pobreza erradicada, para mim isso é fatalidade, é ruim para um Brasil, que é um Brasil que eu acredito. Eu sempre acreditei no Brasil. Então, eu acho que ele pode se tornar melhor. E, por incrível que pareça, por todas essas coisas aqui no Brasil, hoje somos conhecidos como um terceiro setor muito forte e que tem capacidade de gerir todas as ações que aparecem. Uma ONG chamada Common Purpose viu o trabalho do terceiro setor e nos escolheu para que mostrasse para essas pessoas, esse business deles, né, que não existe só business, existe também você humanizar, você tratar a outra pessoa de igual para igual, né, o terceiro setor mesmo, né. Então eles estão vindo aqui para o Brasil para ver como é que a gente trata com isso, porque brasileiro ainda é aquele que sabe tratar tudo de uma forma muito boa. Ele sabe dar um jeito, e não é o jeitinho brasileiro.
É o jeitinho que tem que ser dado, conforme a lei, conforme o direito, conforme a pessoa se mostra perante tudo isso que está acontecendo. A gente tem que parar com isso de que tudo se dá um jeito. Não, o jeito é feito conforme a lei. E o terceiro setor hoje é muito forte aqui no Brasil. Bom, quem quiser saber então um pouco mais sobre esse trabalho é só acessar o site, é abcdnossacasa.com.br. Não é isso, doutora? Sim, e eu gostaria de dizer que nesses 14 anos nós já temos 2 casas de acolhimento com 44 crianças e agora a nossa missão realmente está mais fundamentada, porque já estamos com mais 300 crianças num espaço de mais de 5.000 metros, que é um centro de educação da criança e do adolescente. E a missão não para por aí. Já estamos com novas reuniões aí para começarmos já com uma creche e ensino fundamental. Agradeço a vocês, agradeço a você, Adalgisa, por toda essa oportunidade, a todo esse pessoal que esteve aqui com a gente. E quem quiser, vale a pena. É só querer. Trabalho existe bastante. Obrigada.